छोड़ सी हो रहा है तो सी What'd you see? It was like a big creature. A big creature? Okay, I'll probably stay at the truck stop then, save some money, and then come over for the sunrise. You got it. Cool. All right. Well, you have a what's your great name? time. A gente tá acostumado com vídeos de qualidade duvidosa sobre OVNIs circulando na internet, mas às vezes, por trás dessas imagens, existe uma história que nos enche de dúvida. Como esse vídeo aqui, filmado pela câmera corporal de um policial que estava apenas registrando uma ocorrência de rotina. O objeto caindo no céu chama atenção, mas ele foi só o começo de uma noite bem estranha em Las Vegas. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje nós vamos ver gravações de bodycams que vão do sobrenatural a crimes reais. Casos que deixaram todo mundo sem saber se o que viram era real. Era 11h50 da noite do dia 30 de abril de 2023. Um policial de Las Vegas estava em patrulha de rotina, quando algo cruzou o céu noturno. A bodycam dele capturou um objeto brilhante, verde e azulado, movendo-se rapidamente pela atmosfera antes de desaparecer. Naquele mesmo instante, várias pessoas em diferentes estados entraram em contato com a American Meteor Society. Entre os estados estava a Califórnia, o Arizona, Nevada e Utah, e eles relataram a mesma coisa, um clarão verde cortando a escuridão. A primeira reação é pensar em um meteoro, e se a história terminasse ali, seria apenas mais um espetáculo natural da atmosfera. Mas não foi isso que aconteceu. 40 minutos depois, a polícia de Las Vegas recebeu uma ligação de emergência. Do outro lado da linha, um adolescente apavorado. A voz dele tremia enquanto ele tentava explicar o inexplicável. Tem tipo uma pessoa de 2,5 metros do lado dele, e outra está dentro, e tem olhos grandes, e está olhando para nós, e ainda está lá. O despachante tentou entender. Então tem duas pessoas no seu quintal? Correto. E eles são muito grandes, tipo 2,5 metros, 3 metros, eu não sei direito. Eles parecem alienígenas para nós. Olhos grandes. Eles têm olhos grandes. Tipo, eu não consigo explicar. E a boca também é grande. Os olhos são brilhantes. E eles não são humanos. Eles são 100% não humanos. A ligação foi levada a sério o suficiente para despachar 2 viaturas até o local. E antes mesmo de chegarem lá, um dos oficiais estava visivelmente nervoso. A bodycam dele capturou tudo. Estou tão nervoso agora. Tenho um frio na barriga, cara. Alguém viu uma estrela cadente e agora essas pessoas dizem que tem alienígenas no quintal delas. Então pense nisso por um momento. Você é um policial. Acabou de ouvir no rádio que outro oficial gravou algo estranho caindo do céu. E agora, você está a caminho de uma casa onde os moradores juraram ter visto criaturas não humanas no quintal. E tudo isso fica a apenas 130 km da área 51. Quando os 2 oficiais chegaram à residência, cerca de meia hora depois da ligação, tudo ficou ainda mais complexo. Porque uma coisa é um adolescente assustado ligando para a polícia. Outra é uma família inteira, 3 pessoas, confirmando a mesma história. O jovem que fez a ligação se chamava Angel Kenmore, e quando os policiais conversaram com ele e os outros membros da família, algo ficou claro. Eles não estavam mentindo conscientemente, ou pelo menos acreditavam completamente no que diziam. O que você viu? Perguntou um dos oficiais. Foi tipo uma criatura grande? E o cara respondeu, sim, tinha mais de 3 metros de altura. Então, um dos policiais disse algo surpreendente. Eu não vou mentir pra vocês. Um dos meus colegas disse que viu algo cair do céu também, e é por isso que eu estou curioso. Vocês viram algo pousar no quintal de vocês? Mais tarde, em um vídeo do YouTube, o Angel contou detalhes que não aparecem na bodycam. Ele estava no jardim com o irmão, consertando um trator, quando ouviram um som de um impacto. Segundo ele, veio junto uma onda de choque que eles conseguiram sentir fisicamente. Logo depois, o Angel afirma ter visto a primeira criatura. Ela estava se escondendo atrás de uma empilhadeira que eles tinham no quintal. Eu olhei nos olhos dele, e meu corpo simplesmente congelou. Era como ter paralisia do sono. Ele tinha uma cara estranha, pés grandes, olhos grandes e brilhantes, e uma boca grande. Eu conseguia ver a respiração dele, alta e profunda, e o estômago dele continuava se movendo. Ele só ficava me encarando, e segundos depois, eu consegui me morrer de novo. O Angel chamou pelo pai, que também disse ter visto. O pai mandou ele entrar na casa imediatamente. Dentro da casa, todos já estavam em pânico, sem saber o que fazer, e o garoto pegou o celular e começou a gravar. No vídeo, dá pra ver a família realmente assustada, e não parece
parece atuação, parece um medo genuíno. Foi então que ligaram para a polícia. Os oficiais levaram o caso a sério, vasculharam o quintal, conversaram com os vizinhos e algo interessante aconteceu. Enquanto um oficial investigava o quintal, outro estava na rua e viu moradores passando de carro. Ele os abordou. Isso pode parecer uma pergunta muito idiota, mas vocês viram algo cair do céu? Normalmente eu descartaria como nada, mas já que um dos meus colegas disse que viu também, é por isso que eu estou investigando mais a fundo. Segundo alguns relatos, outra testemunha mencionou ter visto uma SUV circulando pela área no mesmo horário, um detalhe que nunca foi totalmente explicado. Antes de ir embora, um dos policiais fez um comentário meio nervoso e meio brincalhão. Ele disse o seguinte: "Ei, se esses seres de 3 metros voltarem, não nos liguem, tá bom?" E então, a polícia de Las Vegas encerrou a investigação. Oficialmente, o caso foi classificado como infundado por falta de evidências. Segundo as reportagens que cobriram o incidente, os policiais vasculharam o quintal e não encontraram vestígios físicos. Nenhum objeto foi recuperado, nenhuma marca no solo confirmada, nenhuma evidência concreta além dos relatos da família. Mas a história não morreu ali, ela se espalhou pela internet. George Knapp, um dos jornalistas mais respeitados quando o assunto é UFO e fenômenos inexplicados, conversou com a família Kenmore, e a sua conclusão foi: "Tivemos várias conversas com a família e não detectamos nenhum sinal de fraude. A polícia levou isso a sério. Os oficiais que responderam à ligação entrevistaram as 3 testemunhas e as consideraram sóbrias e críveis. Mas o que realmente aconteceu? Bom, isso não sabemos." E foi então que o caso ganhou uma nova dimensão com o Scott Roder. O Roder é um especialista em reconstrução de cena de crime, da empresa Evidence Room Animation and Exhibits. Ele usa software de rastreamento de movimento para analisar os vídeos e decidiu aplicar sua tecnologia às gravações de bodycam de Las Vegas. Segundo Roder, eles tentaram ativamente desacreditar o vídeo, tentaram provar que algo foi adicionado às imagens, procuraram sinais de edição. O Roder declarou à News Nation que todos os nossos resultados voltaram como autênticos, não há edição, esse é um vídeo original. Mas ele foi além. O Roder assistiu às imagens repetidas vezes, até afirmar ter percebido algo. Haviam 2 criaturas no vídeo ao mesmo tempo. Usando o software de rastreamento de movimento, ele disse ter isolado uma figura no fundo das imagens. "Nós acreditamos que seja uma cabeça flutuante, acreditamos que está conectada a um corpo, e o movimento dessa cabeça da direita para a esquerda é consistente com o movimento que vemos entre as ripas da cerca." Para o Roder, o vídeo é a prova legítima de que alienígenas vieram à Terra naquela noite, mas nem todo mundo concorda. Ben Hansen, apresentador do programa UFO Witness, analisou o mesmo caso e chegou a uma conclusão completamente diferente. Na opinião dele, a criatura nas imagens é apenas uma sombra, um mero truque de luz e perspectiva, nada mais. O Roder respondeu dizendo que se fosse uma sombra, deveria ser mais fácil replicar o efeito. Até hoje, segundo ele, ninguém conseguiu, mas a controvérsia permanece, com 2 análises do mesmo material chegando a conclusões opostas. A família Kenmore também fez alegações adicionais. Disseram que depois que a polícia encerrou o caso, viram homens de terno vigiando a propriedade, o que alimentou teorias de que agências governamentais estariam monitorando a situação. Mas não há confirmação independente dessas alegações, nenhuma evidência documentada, apenas os relatos da própria família. Então, o que realmente aconteceu naquela noite do dia 30 de abril de 2023? Temos alguns fatos confirmados. Um meteoro cruzou o céu e foi registrado por múltiplas testemunhas e pela bodycam policial. A NASA confirmou que era um fenômeno natural. Uma família em Las Vegas ligou para a polícia alegando ter visto criaturas alienígenas, e os policiais responderam e levaram a sério o suficiente para fazer uma investigação. Só que a investigação oficial terminou sem evidências concretas. O resto são interpretações conflitantes. Scott Roder acredita ter encontrado provas de criaturas nas imagens. O Ben Hansen acredita que são sombras. Já a família Kenmore jura que o que viram era real, e céticos argumentam que foi histeria coletiva ou má interpretação de sombras após testemunhar um meteoro assustador. Mas no fim, não há um corpo recuperado, não há rastros físicos verificados, não há foto clara, não há registro oficial de fenômeno que se sustente além dos vídeos obscuros e dos relatos de testemunhas. O que sabemos com certeza é que algo assustou genuinamente aquela família naquela noite. Se eram seres de outro planeta, sombras mal interpretadas ou algo completamente diferente, isso permanece um mistério. Essa próxima gravação que vamos ver agora é o início de um mistério que começou em 28 de setembro de 2023 no Arizona e continua até hoje. Naquela noite, um policial de Williams, no Arizona, recebeu uma chamada sobre atividade suspeita perto de um cemitério da cidade. Ele foi verificar e quando chegou lá, encontrou um carro estacionado sozinho no escuro. Ele se aproximou e perguntou se a mulher atrás do volante estava bem. "Olá, como você está?", o oficial perguntou. "Estou bem, e você?", ela respondeu. Mas já dava para perceber pelo choro na voz dela que
ela não estava bem. E aí o policial insistiu, perguntando se ela estava bem. A mulher explicou que estava ali fazendo um projeto de fotografia sobre soldados esquecidos no memorial de guerra e que tinha ficado emocionada. Por isso ela estava chorando antes de voltar para a estrada. É uma explicação que, apesar de um pouco estranha, tranquilizou o policial, porque não é alguém fazendo nada suspeito, apenas uma pessoa sensível, emocionalmente abalada por um projeto artístico. A conversa continua. A mulher pergunta se pode ficar ali mais uns 15 ou 20 minutos antes de voltar para a estrada, e o policial pergunta se ela tem um quarto de hotel reservado. Não, na verdade eu estava pensando só em acampar essa noite, mas eu não tinha certeza ainda. Eu não planejava estar aqui até o pôr do sol. E o oficial, querendo ajudar, dá uma sugestão. Você está vendo aquelas luzes amarelas ali? O Loves é um posto de caminhoneiros. Na área do posto de gasolina, você pode dormir lá. Ninguém vai te incomodar. Incrível, eu adorei isso, ela responde. Então o policial vai embora, e não sabemos se ela seguiu a recomendação dele ou não. O que ele não sabia é que a câmera corporal dele estava registrando o último vídeo confirmado de Chelsea Green. Chelsea tinha 32 anos, morava em Ocean Beach, em São Diego, na Califórnia, desde 2020, quando ela se mudou da costa leste. Ela era descrita pela família como uma jovem incrivelmente vivaz e talentosa, alguém com um coração de ouro. Chelsea sempre teve um carinho especial por 3 grupos: crianças, idosos e animais. A sua mãe, Janet Green, mais tarde diria o seguinte: Chelsea sempre teve um lugar especial no coração para essas 3 coisas, e ela nunca, jamais, deixaria um animal dentro de um carro. E esse detalhe se tornaria importante, porque a Chelsea estava viajando com seu dragão barbudo de estimação, o Roxy, e ela levava o animal para todos os lugares, geralmente no ombro. No final de setembro de 2023, a Chelsea decidiu fazer uma viagem de carro pelo país. Ela tinha sido convidada para um casamento da família em Connecticut, do outro lado dos Estados Unidos, e em vez de pegar um avião, ela decidiu dirigir, especificamente para poder levar o Roxy junto. Mas a viagem tinha um outro propósito além do casamento. Chelsea estava trabalhando em um projeto fotográfico sobre os perdidos e esquecidos desse país. Ela planejava documentar pessoas e lugares esquecidos pela história enquanto atravessava o país. Eu empacotei meu carro, tenho minha barraca e meu saco de dormir, ela contou aos pais antes de partir. E posso passar algumas noites em hotel, posso acampar, vou ver como vai ser. No dia 27 de setembro, Chelsea chegou ao Arizona e encontrou uma amiga em Phoenix. Elas marcaram de almoçar juntas no dia seguinte, mas na manhã do dia 28, Chelsea cancelou. Não era incomum. O pai dela, o Stephen Green, mais tarde diria: ela era espontânea, mudava de planos o tempo todo. Com certeza não era a primeira vez que ela mudava um plano, mas havia algo diferente dessa vez. Nós conversamos pela última vez no dia 27 à tarde, contou a Janet, a mãe da Chelsea, e ela disse: provavelmente eu vou acampar por alguns dias. Então, por alguns dias, nem pensamos nela. Ela nos avisou que estaria offline, e sabíamos que ela estaria numa área do Arizona onde há pontos ruins para a comunicação. Foi alguns dias depois disso que começamos a pensar: isso é tempo demais para uma viagem de camping. Stephen foi mais direto sobre o que percebeu na última conversa com a filha. Ela parecia bem instável naqueles últimos 1 ou 2 dias. Ela estava chateada com um garoto que estava namorando. Ela estava com medo dele. Sentimos que ela estava fugindo dele. E eu acho que no geral, isso estava afetando muito o estado mental dela. Segundo a família, a Chelsea estava fugindo de um ex-namorado que a assustava. E isso se tornaria uma parte crucial das teorias sobre o seu desaparecimento. Na noite de 28 de fevereiro, algumas horas depois de cancelar o almoço com a amiga, Chelsea estava parada perto daquele memorial de guerra em Williams, chorando e conversando com um policial. 2 dias depois, em 30 de setembro, um lenhador estava trabalhando numa área remota perto de Ash Fork, no Arizona, quando viu o carro de Chelsea. Ela estava acampando ali, e ele se aproximou e perguntou se ela estava bem. Chelsea disse que estava, e o lenhador foi embora, mas algo o incomodou. Então ele voltou mais tarde para verificar novamente, e perguntou de novo se ela precisava de ajuda, e a Chelsea recusou. Ele pensou que ela não parecia estar em perigo ou precisando de ajuda. Stephen Green contou depois. Ele voltou para ter certeza de que ela não queria ajuda, e ela recusou. Então a conclusão dele foi que ela estava em boas condições. Esse foi o último contato confirmado que alguém teve com a Chelsea Green. Nos dias seguintes, silêncio total. A Chelsea não respondeu mensagens, não atendeu ligações, não postou nas redes sociais, nenhuma atividade no cartão de crédito ou no celular. No dia 4 de outubro, os pais da Chelsea ligaram para a polícia, reportaram a filha como desaparecida. No dia seguinte, 5 de outubro, caçadores da Floresta Nacional Kaibab, nordeste de Ash Fork, encontraram algo, um SUV branco, abandonado no meio de uma estrada de terra secundária. Fontes variam na descrição exata do modelo. Algumas mencionam um Ford Escape, outras um Ford Focus. O veículo estava bloqueando o acesso por uma estrada usada por caçadores e lenhadores. Tinha 2 pneus furados do lado direito. O carro estava trancado. Quando as autoridades chegaram e conseguiram abrir o veículo, encontraram algumas coisas dentro. A câmera fotográfica da Chelsea estava
estava lá, algumas roupas e alguns pertences pessoais, mas faltava muita coisa. A carteira da Chelsea não estava, a carteira de motorista também sumiu, o celular, o saco de dormir e as roupas foram levadas. E o Roxy, o dragão barbudo, também não estava no carro. O carro estava trancado, a Janet explicou em entrevistas. Estava arrumado, então não havia sinais visuais de luta, e é possível que ela simplesmente tenha decidido que ia prosseguir com o camping. E aqui começam as teorias. A família acredita que a Chelsea pode ter saído do carro por vontade própria, e o fato dela ter levado a carteira, possivelmente o telefone, o saco de dormir e o Roxy sugere planejamento. E a Chelsea amava animais. A mãe insiste que ela nunca deixaria o Roxy sozinho num carro abandonado. Acho que as chances de as pessoas reconhecerem a Chelsea e conectarem os pontos, se virem alguém com um dragão barbudo, vão dar uma segunda olhada naquela pessoa, porque é incomum andar por aí carregando um dragão barbudo, geralmente no ombro, disse a Janet. E o Stephen oferece outra possibilidade. Há uma chance de que ela tenha pegado carona com alguém. Ela pareceu deixar aquele carro de forma organizada. Mas existem teorias sombrias. A irmã da Chelsea, a Sarah McCarthy Green, postou um alerta no Facebook. O ex-namorado da Chelsea, aquele que a assustava segundo a família, estava se apresentando como noivo dela, e tinha criado o GoFundMe falso, alegando que estava ajudando nas buscas. Isso levanta questões. Será que ele teve algo a ver com o desaparecimento? Será que aqueles pneus furados foram sabotagem? Uma forma de forçá-la a parar, a sair do carro e a aceitar a ajuda de alguém? Outras teorias incluem colapso mental, ou a possibilidade da Chelsea ter decidido desaparecer propositalmente, querendo ficar off-grid, longe de problemas pessoais. A polícia do condado de Coconino lançou buscas por terra e ar. Segundo relatos da família em entrevistas, as autoridades gastaram centenas de horas procurando. Alguns relatos mencionaram um raio de busca de vários quilômetros ao redor de onde o carro foi encontrado. Nada foi encontrado, nenhum sinal de Chelsea, nenhum sinal de Roxy, nenhum rastro. A família, segundo fontes secundárias, contratou um investigador particular para trabalhar paralelamente à investigação policial, mas até agora nenhuma pista concreta surgiu. Oficialmente, as autoridades não classificaram o caso como crime. Ele permanece como pessoa desaparecida. Não há evidência definitiva de violência ou ato criminoso. Mas o que realmente aconteceu? Existe uma lacuna de tempo que ninguém consegue preencher. O lenhador viu a Chelsea no dia 30 de setembro. A família só reportou o desaparecimento no dia 4 de outubro. E o carro foi encontrado no dia 5. O que aconteceu nesses dias? A Chelsea estava acampando tranquilamente? Ela estava se escondendo de propósito? Teve um colapso mental e vagou pelo deserto? Ou algo aconteceu que a forçou a deixar o carro para trás? E por que trancar o veículo? Se você está fugindo por vontade própria, por que se preocupar em trancar as portas? Ou seria apenas um hábito automático? A Janet disse que é um pesadelo, e é um que você nunca poderia ter imaginado estar vivendo, e não desejaria a ninguém. Mas tendo dito isso, estamos nos segurando, estamos nos agarrando à esperança. Chelsea Green tem tatuagens distintivas. Uma era tatuada no braço esquerdo. Ela tem 1,65 de altura, cabelo castanho, e se ainda estiver com Roxy, o dragão barbudo, seria inconfundível. Até hoje, mais de um ano depois, o caso permanece aberto. Aquele policial que conversou com ela naquela noite, perto do memorial de guerra, jamais poderia imaginar que estava gravando o último vídeo confirmado da mulher chorando pelos soldados esquecidos, que ela própria se tornaria uma das pessoas perdidas e esquecidas que ela tanto queria documentar. O telefone do escritório do xerife de condado de Coconino continua recebendo ligações ocasionais, possíveis avistamentos que nunca se confirmam, pistas que não levam a lugar nenhum. E em algum lugar, talvez, a Chelsea Green ainda esteja lá fora, ou talvez ela tenha se tornado parte do projeto que planejava documentar, mais uma pessoa perdida numa estrada de terra do Arizona, deixando para trás apenas um carro trancado, 2 pneus furados e uma família desesperada por respostas.